Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com a análise de uma obra de Francisco de Goya. Hoje vamos analisar o retrato da Duquesa d'Alba vestida de negro. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e esta semana eu estou muito feliz porque vamos analisar, a partir de agora, as obras de Francisco de Goya. Francisco de Goya é um dos meus pintores preferidos da vida. Nós tivemos uma análise acerca do seu trabalho ao longo da sua carreira, onde falámos de uma forma breve e muito informal acerca do seu percurso desde que começou a pintar até ao final da sua vida e dividimos esse vídeo não de uma forma cronológica, mas pelos seus estilos. Falámos de Goya como pintor da corte, como pintor do belo, como pintor político e como pintor moderno. E agora vamos começar a olhar com mais atenção para as suas obras. E eu escolhi uma que muito me agrada para iniciarmos então as análises de Goya. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é a Duquesa d'Alba, um retrato de Francisco de Goya do ano de 1797. Esta obra também é conhecida como a Duquesa d'Alba, a Viúva Negra. Existe uma relação entre a Duquesa d'Alba e o Goya, uma relação que eu não falei muito no vídeo da sua biografia porque não há grandes certezas, ninguém sabe de nada. O que nós sabemos são apenas cosquices, diz que disse, lendas urbanas que acompanharam estas duas pessoas, que eram duas pessoas muito conhecidas. Ela, uma das maiores aristocratas de sempre da Espanha. A família d'Alba tem mais títulos que os reis, portanto estão a ver. E ele, o pintor, na altura era o pintor do rei. Portanto, estas pessoas tiveram uma relação que ninguém sabe qualificar como foi, mas ele tem dois retratos espetaculares dela e tem também alguns desenhos. Mas nós vamos olhar muito atentamente para este, para a Duquesa d'Alba de 1797. Aqui, a Duquesa enche o espaço completamente como uma estrela. A sua presença é formidável. Aqui, Goya decidiu não colocar nenhum acessório. Aliás, não são necessários acessórios. Não é necessário uma coluna para ela se apoiar, nem uma árvore para lhe fornecer sombra. A Duquesa está completamente só. Enfrenta uma paisagem fluvial quase monocromática da Andaluzia. Esta mulher destaca-se pela sua solidão e pela sua pose soberana. O nome dela é Maria del Pilar Teresa Caetana da Silva Alvarez de Toledo e é a 13ª Duquesa d'Alba, primeira dama de Espanha logo a seguir à rainha. A Duquesa d'Alba era extremamente conhecida na corte. Ela é uma das grandes figuras do século XIX da corte espanhola. Toda a gente a descrevia como sendo belíssima, riquíssima, muito inteligente, também muito infantil e muito mimada. A vida dela é preenchida de escândalos, é preenchida de histórias que eram contadas assim nas ruas e eram contadas na corte. Ela era a grande rival da rainha que morria de ciúmes dela, porque a Duquesa d'Alba era mais rica que a rainha. Ela tinha muitas terras, muitas joias, enfim, era assim uma mulher formidável. O povo, claro, adorava e as mulheres da corte tinham muitos ciúmes dela. Nas ruas de Madrid, o povo adorava contar e recontar os escândalos e as extravagâncias da duquesa. Graças a Francisco de Goya, estes escândalos e histórias da duquesa são conhecidos até aos nossos dias. Na verdade, a relação entre Goya e Alba deu origem a múltiplas lendas ao longo do século XIX e muitos autores românticos acabaram por a transformar numa história de amor trágico e amor apaixonado. Em 1951, Leon Feuchtwanger acabou transformando a história num conhecido romance. No entanto, é uma história altamente ficcionada, pois os registros escritos entre Goya e Alba são muito escassos. Na realidade, a única coisa de concreto que chegou até nós foram os desenhos e as pinturas do Goya. É a única relação que nós temos a certeza absoluta que eles tinham, é que ela posava e ele pintava. Claro que eu vou analisar a obra e vocês vão perceber porque é que há estas teorias todas da relação deles, porque as coisas nunca são assim tão simples. Há aqui indícios de algo mais, mas são só indícios, ninguém tem a certeza. Goya era casado, foi casado durante toda a sua vida, teve um filho. Quando a sua esposa faleceu, ele ofereceu até esta obra ao seu filho e não se sabe assim de muita relação entre os dois. Portanto, depois de ele pintar esta obra, assume-se até que eles nunca mais se viram. Portanto, a ter uma relação foi uma coisa muito breve. Mas claro, toda a gente gosta de uma boa história. E esta obra que analisamos
faz parte deste mito. Aqui temos a Duquesa d'Alba, pintada por Francisco de Goya em 1797. Apesar de não sabermos muitos factos concretos acerca da relação entre a Duquesa d'Alba e Goya, o que sabemos de certeza é que 5 anos após o Goya ter pintado esta obra, ela veio a falecer. Na altura que ela morreu, em Madrid, o povo, a cidade inteira, comentava que ela tinha sido envenenada pela sua maior rival, pela rainha. E a rainha tinha a envenenado por uma disputa política. Isto pode parecer estranho, que numa Espanha tão pouco evoluída em certas coisas, era uma Espanha dominada pela Inquisição, pelos antigos costumes, pela monarquia, estas duas mulheres, a rainha e a Duquesa d'Alba, fossem assim tão poderosas, tão livres e que discutissem política tão abertamente. Isto era porque ambas estavam casadas com homens muito fracos. A rainha estava casada com um rei que toda a gente sabia que era um imbecil, era ela que dominava o rei. Chegou ao ponto dela fazer com que o rei nomeasse como seu ministro dos assuntos do Estado, ou seja, o primeiro-ministro, o amante da rainha, que era o Godoy, que toda a gente dizia que tinha umas pernas excelentes, mas que não tinha muito mais. Portanto, capacidade para navegar na política difícil da Espanha desta altura, a Espanha que estava empobrecida, que tinha as tropas de Napoleão ali na fronteira dispostas a entrar pela Espanha adentro, portanto era uma posição política muito complicada, e o rei foi eleger um homem que não, assim, de delicadeza e de senso político não tinha muito, só tinha umas pernas bonitas. E ele acabou por se tentar aliar à Inglaterra contra os ideais iluministas, o que levou a uma guerra civil em Espanha. Portanto, de um lado tinham as pessoas que defendiam o iluminismo e do outro lado tinha as pessoas que odiavam tudo o que vinha de França e que estavam com medo de uma ocupação. Portanto, as coisas foram muito mal resolvidas. Por seu lado, a Duquesa d'Alba também estava casada com o Duque d'Alba, que era também um homem tido como muito fraco. Ou seja, elas dominavam cada uma do seu estilo a política lá em casa. Em Espanha, um pequeno grupo de intelectuais saudava os ideais da Revolução Francesa, na esperança de que uma Espanha atrasada também se iniciasse num período de reformas na aristocracia e na Igreja. E, enfim, foi exatamente por isto que Godoy se decidiu aliar à Inglaterra. Tudo levou a uma guerra civil que durou por mais de 20 anos. De um lado estavam os progressistas, que defendiam um Estado moderno, à francesa. Do outro lado permaneciam os que eram hostis a tudo o que vinha de fora, às ideias estrangeiras, e defendiam a Espanha tradicional. Quem defende a Espanha mais tradicional normalmente são as classes mais baixas. E estes têm a sua maior voz nos majas e nas majas. Nós, quando falamos de Francisco de Goya, no vídeo, vou deixar aqui o card, falámos acerca disto. A maja é uma classe social mais baixa e que normalmente tem costumes e tem formas de se expressar diferentes da alta sociedade. O próprio Goya vinha deste patamar social. A Duquesa d'Alba encabeçava estas ideias mais populares dos majos e renunciou à moda francesa. Como nós podemos ver nesta obra, ela passou a usar vestidos escuros e mantilha rendilhada. Aqui, a sua pose mostra também um polegar firmado na anca, uma atitude provocatória, pois uma maja devia ser insolente, mas o seu rosto deve sempre permanecer impassível. Esta é uma pose orgulhosa que Goya retrata aqui. Em 1796, um viajante francês relata acerca da duquesa: cada cabelo da duquesa desperta o desejo. Nesta obra de Goya, a Duquesa d'Alba parece pequena e bem proporcionada. Os olhos são grandes e as sobrancelhas espessas. O cabelo é castanho e abundante. Ao lado do olho direito vemos um sinal. Este, na altura, era interpretado como um sinal de temperamento apaixonado. O seu traje é negro, apropriado à sua condição de viúva. O Duque d'Alba tinha falecido em 1796. E este traje negro era também típico da maja, iluminado apenas nas mangas com rendas douradas. Por cima do vestido, um lenço, uma fita amarela e branca e uma faixa vermelha na cintura. Na sua vida privada, na verdade, a duquesa não era esta pessoa assim tão solene. Ela era conhecida por ser muito alegre, muito espontânea e muito louca. Diziam que ela não tinha crescido, que tinha ficado ali na adolescência. A forma como se comportava era exatamente a mesma. Ela era extremamente rica, faziam-lhe todas as vontades e ela era louca. E é uma história muito interessante de uma senhora mais velha, da alta sociedade. Claro que os Alba são assim o suprassumo da alta sociedade. Então essa senhora mais velha, que também era muito rica, a foi visitar em casa e foi recebida pela uma duquesa d'Alba completamente nua. Assim no meio do palácio, nua, veio receber a convidada. Ao perceber que a senhora estava um pouco incomodada,
ela disse, e eu passo a citar: "Se a incomoda ver-me nua, posso cobrir-me com os meus cabelos." Assim se percebe a alegria, a espontaneidade e também um pouco da loucura da duquesa. Neste retrato que estamos a ver, ela está com 35 anos, ou seja, era consideravelmente mais nova que a rainha, e daí talvez os ciúmes, era muito bela, ela tinha muitas rivais, portanto todas as pessoas que estavam ao lado das ideias iluministas, de abrir assim as portas de Espanha, eram rivais dela, especialmente as mulheres tinham muito estas rivalidades. Então, como ela era mais nova e mais bonita, era uma viúva muito nova, porque ela casou com apenas 13 anos, toda a gente tinha ciúmes dela, em especial a rainha. Na corte ela era descrita como tão louca como fora na juventude. Segundo os biógrafos da época, esta loucura e comportamento adolescente deviam-se ao facto de ser estéril e de ser mimada. Mas atenção, nós estamos a falar início do século XIX, uma mulher que é rica, que é inteligente e que lhe faz o que dá na cabeça, obviamente que ia ser rotulada de histérica por todos os homens. Ela não teve filhos, era um dos seus grandes desejos, não conseguiu engravidar. Não sabemos, como é óbvio, se o problema era dela ou se era do marido, mas claro que toda a gente apontava a culpa a ela. Portanto, ela era estéril e por isso era louca. Mas que era mimada, era. Isso é verdade. A Duquesa de Alba foi criada nos palácios da família Alba pelo seu avô, pelas amas, pelas governantas, pelos lacaios e por uma corte de bobos para a divertir. Ela era a única descendente da família e o seu avô tinha muita pressa em casá-la e acabou por casar o mais cedo possível. Ela casou aos 13 anos com o Duque de Vilafranca, que tinha 19, e concordou em usar o nome da família Alba. Ela foi incapaz de gerar um herdeiro, portanto o casal não conseguiu ter filhos, e assim a Duquesa de Alba decidiu viver uma vida de luxo, de prazer, de divertimento e permaneceu toda a vida com um comportamento de criança mimada, de criança egoísta, sem ter qualquer preocupação com as consequências dos seus atos. Ela era extremamente conhecida por seduzir muitos homens, teve muitos amantes e normalmente depois, quando se fartava deles, humilhava-os ou arruinava-os. Ela lá sabia. Havia uma história muito conhecida na Espanha desta época, foi uma vez a Duquesa de Alba pela rua e houve um jovem que lhe despertou a atenção. O jovem estava a estudar para ser padre, era seminarista, era muito bem comportado e ela dirigiu-se a ele e encantou-o. Ela era uma mulher bonita, era uma mulher rica, enfim, ele ficou completamente encantado com a beleza dela e ela convidou-o para ir em uma pastelaria lanchar, uma coisa assim muito inocente. E ele foi todo feliz, pensou que tinha encontrado o amor da vida dele. Chegando à pastelaria, ela pediu todas as guloseimas mais caras da pastelaria e, como é óbvio, o seminarista não tinha dinheiro. Quando chegou à altura de pagar a conta, ele teve de deixar as calças como penhora. E tudo isto foi acompanhado por gargalhadas estridentes da duquesa, que estava a adorar a situação. Ele, coitado, foi mesmo humilhado, deixou lá as calças e foi para casa. E toda a gente em Madrid contava a história. Portanto, estão a ver o estilo de pessoa que era a Duquesa de Alba. Uma lenda, um bocadinho maldosa, mas uma lenda em Madrid. Quanto a Goya, na época em que ele pintou este retrato, vivia em Madrid e já estava surdo. Em consequência da sua doença e da sua surdez, o pintor tinha-se tornado muito introvertido, cético e era atormentado por pesadelos, demónios e monstros. Foi este Goya, muito preso a si mesmo e aos seus demónios, que a Duquesa de Alba achou irresistível e, segundo a história da altura, os dois relacionaram-se. É muito interessante pensar que o Goya estava a atravessar uma fase muito difícil da vida dele. Portanto, ele estava surdo, ele era muito atormentado por pesadelos, ele está quase aqui prestes a entrar naquela fase mais negra da vida dele e conhece uma Duquesa de Alba jovem, rica, inconsequente. Eles eram o oposto. Ele era um pintor genial, deprimido e surdo e ela era uma jovem, muito jovem, inconsequente, mimada. E encontraram-se e provavelmente havia aqui uma atração entre eles, não é? Não sei se era só uma atração entre um pintor e uma musa, ou se era mais do que isso, mas de qualquer forma é um casal muito, muito estranho. Pelo que sabemos, o Goya pintou a Duquesa de Alba pela primeira vez em 1795, num retrato em que ela se veste de branco, é quase o oposto ao que estamos a ver hoje. Goya também terá pintado um retrato do Duque de Alba, o que não é nada estranho, porque o Goya era o retratista mais famoso de Espanha. Nesta altura ele era o pintor do rei e ele movia-se dentro destes círculos de gente muito poderosa e acabou por ter como clientes pessoas como os duques de Alba, como os duques de
de Vila Franca, como os duques de não sei quantos, pronto, eram as pessoas mais importantes, portanto é normal que ele tenha conhecido muito bem quer a duquesa, quer o marido dela. Existe agora uma carta, e atenção que esta carta é um pouco controversa. Na carta, a duquesa explica que teria ido até à casa do pintor para que este a maquilhasse e que ele respondera que evidentemente me dá mais prazer do que pintar sobre tela. No entanto, a carta não é considerada por a maior parte dos investigadores como carta real, pois esta carta foi datada de 1800, mas está a falar de um acontecimento de muitos anos antes. E, numa altura, Goya nem sequer estava a pintar a duquesa de Alba. E o remetente da carta é de Londres, onde Goya nunca esteve, portanto, a relação entre a verdade e esta carta é um bocado inconsistente. Mas o que interessa é nós percebermos que a relação entre este homem e esta mulher entrou na imaginação coletiva ao ponto de, se a carta não for verdadeira, foi forjada por alguém, uma carta de 1800, portanto, e até pode ser verdadeira, o que é que eu sei? Não sei. A verdade é que há aqui um mistério que os envolve, a relação entre os dois, entre esta mulher completamente alucinada, rica e mimada, e entre este pintor surdo e cheio de demónios, e é algo que fascina as pessoas. É uma das razões pelas quais este retrato é tão famoso. É pela relação entre eles. Nós sabemos que na altura em que este retrato foi pintado, Alba e Goya estavam realmente juntos na Andaluzia. O Goya viajava na altura pelo sul e Alba estava no campo a fazer luto do seu marido, como era costume na época. No retrato podemos ler no chão o ano em que ele foi pintado, 1797. Em pano de fundo podemos ver as paisagens de Sanlúcar, região onde a família Alba possuía vastas terras, eram regiões de caça, tinham várias casas, palácios, e era muito normal, quando as mulheres ficavam viúvas ou quando os homens ficavam viúvos, se retirar para estes terrenos de caça para se resguardar das festas e dos maldizeres. Então isto era realmente uma coisa normal. Ela foi para estas suas quintas fazer o luto e o Goya estava por lá e acabou por a pintar. No dedo da duquesa temos duas joias, um anel onde brilha o nome Alba e um anel de ouro onde se pode ler a palavra Goya. Além disto, o dedo indicador de Alba conduz o nosso olhar para o chão onde as palavras Solo Goya ou Só Goya estão escritas. Na verdade, o anel de ouro parece uma aliança onde diz Goya, foi descoberto há pouco tempo após uma restauração desta obra. Ou seja, logo pouco tempo depois da obra ter sido feita, alguém decidiu apagar o nome de Goya do anel. E isto provavelmente foi por esta dificuldade de aceitar que uma mulher desta categoria, da alta aristocracia, se relacionasse com um homem tão mais velho e tão cheio de demónios e surdo. Entendem? Alguém não gostava destes comentários e decidiu apagar o anel. Ou então foi o Goya que se arrependeu, ou então, olha, não sabemos, desapareceu, mas agora foi restaurado e já lá está e pode-se ver Goya. No chão também está só Goya. Portanto, há aqui muitos indícios que havia realmente uma relação intensa entre eles. Apesar de Goya ser tido na altura como um homem do povo, um grosseiro, um homem pouco elegante, muitos acreditam que este tipo de homem se relacionou com a jovem, bela e rica duquesa. Também é possível que Goya tenha colocado estas inscrições reveladoras seu conhecimento ou o consentimento da duquesa, o que pode levar a uma relação que tenha sido apenas algo de fantasia na cabeça do Goya. Claro que no caderno de desenhos de Goya podemos ver, na mesma época, esboços que Goya fez da duquesa de Alba a dormir a sesta. Portanto, havia uma relação próxima. A duquesa era uma mulher de gostos peculiares e pode ter achado o pintor genial, surdo e feio, muito atraente. Após a conclusão desta obra, o que se sabe é que Goya nunca mais a retratou desta forma, ou seja, ela nunca mais posou para ele. Portanto, fosse qual fosse a relação, se tiveram ou não, se tiveram, acabou aqui. Se não tiveram, a vida continua como dantes. Mas é giro estas especulações assim em volta de uma obra de arte, em volta das vidas de antigamente, não é? A obra Duquesa de Alba vestida de branco ainda está na posse da família Alba. Este retrato que hoje analisamos, com a duquesa vestida de negro, nunca esteve na posse da duquesa. Nunca. A duquesa nunca comprou esta obra à Goya. Se foi ela que a mandou pintar, não a quis depois. Se calhar foi por isso que ele depois se vingou. Não sabemos. O que sabemos é que Goya
guardou este retrato consigo durante muitos anos. Foi só depois da morte da sua esposa, quando ele teve que fazer a divisão dos bens com o seu filho, que ele acabou por oferecer esta tela ao seu filho e disse que lhe trazia más memórias. E a tela foi então para o filho de Goya, que depois mais tarde a vendeu. Estão a perceber? A tela nunca esteve com a Duquesa d'Alba, esteve sempre nas mãos de Goya. O afastamento pessoal de Goya e da Duquesa d'Alba pode ainda ser percebida com algum desencantamento, como podemos ver na série Caprichos, realizada em 1799 por Goya, onde este faz sátiras à sociedade em 80 gravuras. A gravura número 61, que estamos a ver aqui, representa a Duquesa d'Alba como feiticeira, voando pelos ares com a mantilha ao vento, dirigindo-se para o sábado, onde Goya reuniu os demónios e espíritos malignos que o atormentavam. O rosto da Duquesa d'Alba é branco e lembra uma boneca e mostra uma expressão de arrogância e desprezo. Nos cabelos tem asas de borboletas, um símbolo da inconstância. E aos seus pés estão três personagens horríveis: os toureiros Costilares, José Romero e Pepeio. O nome da gravura é Volaverunt, ou seja, voaram. Seria um adeus um pouco sarcástico? Havia aqui realmente um sentimento de não muito agradável em relação à Duquesa d'Alba nesta fase da sua vida. A Duquesa d'Alba acabou por falecer em 1802, aos 40 anos, e imediatamente a coroa confiscou os seus bens. Claro que isto vai dar aso a grandes complicações mais tarde. Toda a gente sabe que ela é a rival da rainha. A rainha, com este arresto de bens, acabou por ficar com as joias todas da Duquesa d'Alba, da sua rival, por um preço muito baixo. Eles deram um preço simbólico e compraram, só para não dizer que roubaram. O título da família Alba vai para um parente distante, que na altura era um jovem com apenas 9 anos de idade. O próprio Goya conseguiu comprar 2 ou 3 quadros que faziam parte da coleção da Duquesa d'Alba. O que aconteceu foi que a Duquesa d'Alba era adorada pelas pessoas em Madrid. As pessoas adoravam estas loucuras dela, estes devaneios, estas extravagâncias, estas piadas que se contavam acerca dela. As pessoas gostavam muito dela, as pessoas não gostavam da rainha. E começaram a dizer entre si que ela tinha sido envenenada. E isto foi de tal forma grave, porque toda a gente começou a acreditar que era verdade, que a rainha tinha envenenado a Duquesa d'Alba, que o rei se viu obrigado a mandar fazer um inquérito à morte da Duquesa d'Alba, um inquérito para provar que ela tinha morrido de causas naturais. E quem foi colocado à frente deste inquérito foi o tal ministro que era amante da rainha, o Godoy. As pessoas não acreditaram em nada e continuaram durante todo o século XIX a dizer que a Duquesa d'Alba tinha sido envenenada pela rainha. Portanto, tenha feito ou não, ela levou com as culpas. A verdade é que o relatório feito por Godoy para entregar ao rei desapareceu. Desapareceu dos arquivos do Palácio Real e nos arquivos privados da família d'Alba também não existem. Desapareceu tudo misteriosamente. O mistério e as intrigas acerca da morte da Duquesa d'Alba mantiveram-se vivas por todo o século XIX e pelo século XX dentro. Tal forma que em 1945 o Duque d'Alba decidiu esclarecer a morte misteriosa da sua antepassada, ordenando uma autópsia. E sabe o que é que aconteceu? Fizeram alguns exames e não foi detectado nenhum veneno. Também se a senhora foi envenenada ao fim de tantos anos, quer dizer, um século ou 2 depois, já não havia vestígios. Mas a verdade é que o patologista descobriu que lhe tinham sido amputados ambos os pés. Ora, isto faz parte de uma crença que existia ali no início do século XVIII, que era uma crença que vinha do Oriente, que se os mortos não tivessem pés não regressavam à vida. O que quer que tenha acontecido, queriam ter a certeza absoluta que a Duquesa d'Alba não voltava. Tal foi o ódio que lhe tinham. Não se sabe exatamente o que é que aconteceu, não se sabe exatamente qual era a relação entre Goya e esta mulher. O que sabemos é que temos esta obra maravilhosa, onde temos uma Duquesa d'Alba, uma mulher jovem, bonita, rica, um dos membros mais ilustres da aristocracia espanhola, vestida com um traje de maja, que é um traje das classes mais baixas, um traje que simboliza o apoio à Espanha, a tudo o que é tradicionalmente espanhol e um grito de revolta contra os invasores, contra os franceses e contra a mudança. Ou seja, é um quadro realmente muito interessante de se ver,
muito interessante de se analisar, com estas mensagens, somente Goya, com o anel com o nome de Alba e de Goya, com todo este burburinho por trás, esta obra tornou-se ela própria quase uma telenovela romântica. E eu, claro, que quis iniciar as nossas análises de Goya com esta obra, que é uma obra leve, que é uma obra divertida, porque a seguir, quando nós mergulharmos naquela fase das pinturas negras, não vamos ter tanta diversão. Mas até lá temos muitas mais análises. Eu vou com certeza analisar o 3 de maio de 1808, que é a minha obra preferida. Estou a acabar o guião porque nunca mais o acabo. Tenho para ali 50 páginas, que depois vou mandar para os nossos membros do Clube Criarte. Também vou fazer uma análise ao campo de Santo Isidro. E vou fazer um vídeo sobre as pinturas negras. Em vez de as analisar uma a uma, vou fazer um vídeo um pouco mais extenso e vou analisá-las a todas. Eu já as vi as todas, elas estão todas no Museu do Prado, mas eu vou-vos mostrar como elas estavam na Quinta del Sordo, que é a Quinta do Surdo. Vou-vos mostrar tudo e vou explicar tudo, ok? Mas isso fica para outra semana. Se quiserem ver esse vídeo e outros, já sabem, subscrevam o nosso canal, façam um comentário gentil, por favor, assim dão apoio aos nossos vídeos para eles serem distribuídos. Podem também pagar-me um café, tornar-se membros do Clube Criarte ou apenas assistir aos nossos vídeos todas as semanas, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!